Vamos lá começar, né, a questão do profetismo. Então, como a gente disse, né, vai trabalhar a ideia da instituição, né, divina do profetismo. Então, observa aí na apostila de vocês que tem aí o caráter único, que é sui generis da instituição profética de Israel. Eu vou ler aqui e a gente vai comentando, tá? Comparada com fenômenos e métodos de adivinhação, predição do futuro, encantamentos, etc., das nações primitivas, evidencia que a profecia bíblica de Israel nada tinha em comum com os mesmos. É verdade que todos os povos têm tido, em maior ou menor escala, suas formas de conhecer a vontade divina. O próprio texto do AT mostra que a arte de prognosticar e adivinhar era muito praticada entre os cananeus e não se limitava apenas à Palestina, mas também se estendia a todas as nações, incluindo Egito, Babilônia, Oriente Próximo. Balaão, como os irmãos sabem, é um dos exemplos bíblicos de um profeta pagão, contemporâneo de Moisés, de igual forma os profetas de Baal, contemporâneo de Elias. Então, pessoal, essa primeira parte aqui, vocês podem observar que tem vários textos aqui, que eu espero que vocês leiam os textos, fala sobre a instituição do profetismo em Israel. Certo? Primeiramente, o profetismo não era um fenômeno desconhecido do mundo antigo, certo? Ele não surge de forma primária e originária em Israel, não surge. A gente já vai ver manifestações desse fenômeno em nações vizinhas, tá? De Israel. Aqui a nossa apostila falou de Balaão, por exemplo. Certo? A nossa apostila também falou aqui dos falsos profetas de Baal, certo? Então, toda religião tinha, sim, esse que trazia os oráculos divinos, tá? É necessário que a gente entenda da seguinte forma: você, como a gente já sabe, né, você tinha lá Baal, Astarote, o El, entendeu? O panteão de deuses, cananeus, moabitas. Só que a gente tem que entender assim da seguinte forma: cada panteão desse tinha, além de liturgias específicas para adoração, também tinha mensageiros que eram tidos por enviados desses deuses. E aqui os irmãos lembram muito bem daquele filme Os 300, né? Que o rei lá de Esparta vai consultar um oráculo. Então aquela ideia do oráculo grego lá era uma ideia de alguém que trazia uma mensagem. Só que ali era uma mulher que trazia a mensagem em forma de transe, certo? A gente vai ver posteriormente sobre essa questão dos transes proféticos, tá? Nesse primeiro momento a gente está falando sobre a instituição da profecia em Israel. E por que a instituição divina em Israel? Porque a gente tem que entender da seguinte forma: da mesma forma que você tinha os falsos profetas que diziam que eram representantes dos seus deuses, em Israel você tinha, assim, o Senhor Deus escolhendo homens para falar a sua palavra ao povo. Então, quando a gente fala na instituição divina em Israel, é dizer justamente isso, que o verdadeiro Deus levanta homens para falar em nome dele para o povo, tá? Isso é interessante a gente observar. Eu espero que vocês leiam o texto do primeiro capítulo, tá bom, irmãos? Então observa cá, vamos lá ler novamente. Todavia, como afirmamos acima, ao compararmos essas práticas com a profecia bíblica, evidencia-se desde logo um enorme contraste entre elas. Tá? Então a gente tem esse contraste entre elas. A superioridade moral e espiritual da profecia bíblica torna-se evidente. Tá? Embora muitos críticos da palavra de Deus tenham tentado estabelecer um paralelo entre as práticas pagãs e a profecia de Israel, num esforço inútil para tentar atribuir a origem da religião de Israel a uma fonte comum, não é, com a de outros povos primitivos, nenhuma relação íntima pode ser provada. Pelo contrário, essas práticas são condenadas na Bíblia e proibidas em Israel sob pena de morte. E aqui você vai ter na apostila vários textos que vai falar a respeito desses ensinos. O que vai diferenciar a profecia em Israel da profecia dos outros povos é o conteúdo da mensagem, certo? Enquanto os profetas dos outros povos, dos outros deuses, incentivavam a fazer coisas erradas, em Israel, o profeta do Senhor Deus, ele não vai nessa mesma linha. Ele vai estabelecer o seu padrão moral. E esse padrão moral, ele não condizia com o padrão moral do mundo antigo. Tá? Então, o que a gente vê também de diferenciado na profecia bíblica é isso, certo? Agora, deixa eu dizer, deixar bem claro aqui, quando a gente fala de instituição divina em Israel,
Eu volto a dizer, eu não estou querendo dizer com isso que em nenhum canto havia profeta e só em Israel começou a ter profeta. Não é isso. Quando nós falamos de instituição divina em Israel, é que a gente está dizendo que o verdadeiro Deus usou esse expediente para transmitir a sua palavra ao seu povo. Esse mesmo expediente, que era através de profetas que transmitiam os oráculos, os ensinos e também faziam catequese, deixa eu usar essa palavra, de outros deuses para outros povos, esse mesmo expediente, essa mesma logística, melhor dizendo, você também tinha. Agora, o que vai diferenciar é justamente o conteúdo da mensagem. Certo? O que vai diferenciar a profecia em Israel dos profetas fora não era a instituição, ou seja, aqui, vamos supor, os babilônicos, nós não temos nada semelhante, os egípcios, nós não temos nada semelhante, os assírios, nós não temos nada semelhante. Tinha sim, porque a partir do momento que você tinha sacerdotes, você também tinha códigos de leis, entendeu? Códigos de diretrizes, ou seja, da mesma forma que você tem a Torá, o Código da Aliança, você também vai ter leis de outros deuses, só que nós sabemos que esses deuses são falsos, tá? Ou seja, produto da imaginação humana. Entretanto, havia sim seus profetas, havia sim seus sacerdotes. Voltando a dizer, por exemplo, os profetas lá de Baal, o que é que esses profetas faziam? Será que eles não ensinavam? Por exemplo, a gente tem lá Jeroboão, como nós vimos, né? Apesar de lá falar de sacerdotes, não é? De Jeroboão, mas a pergunta é: será que você não teria pregadores dos oráculos, daqueles 2 bezerros que Jeroboão colocou ali em Israel? É lógico que você vai ter. Posteriormente você vai ter esse fenômeno, tá certo? E aí você também na criação de Deus latino. Notou Robert Freeman. Ele escreve sobre essa suposta semelhança entre as práticas pagãs de adivinhação e a profecia bíblica. Ele diz o seguinte: é verdade que os fenômenos proféticos, na forma de certos aspectos de comportamento exterior e da psicologia da religião, pode ser encontrado em outras culturas, fora de Israel em vários períodos. As características gerais de todas as religiões com respeito a certas crenças e práticas mostram semelhanças superficiais. Todavia, é a fonte divina da profecia de Israel e as características únicas de sua instituição profética que confirma o fato de que meras semelhanças externas não provam relacionamento. Volto a dizer, observa o que ele está dizendo aqui. A fonte divina da profecia de Israel, Deus. As características únicas da sua instituição profética que confirma o fato de que meras semelhanças externas não provam relacionamento. Tá? Então você tem a fonte, você tem a forma como eram estabelecidos esses profetas e você também tem a palavra desses profetas, tá bom? Os profetas bíblicos, em contraste com os pagãos, primeiro, eles eram homens conscientes de uma chamada especial para o ministério. Então eles se viam como portadores de uma palavra, certo? Consagrados, de elevado caráter, imbuídos de uma vontade de cumprir a sua missão a qualquer preço, mesmo que tivesse de sofrer ou morrer. Eram corajosos por denunciar os males sociais, e aqui é diferentemente, que é uma diferença bastante interessante dessa questão da profecia em Israel, da profecia nos outros povos. Por exemplo, nos outros povos os reis eram considerados filhos dos deuses. Em Israel um rei era príncipe do exército do Senhor, não é? Príncipe de Deus. Então, Deus é que era o rei, ele era um príncipe ungido. E é interessante que o profeta, ele não dava satisfação ao rei, ou seja, ele não tinha obrigação de transmitir uma mensagem que o rei ficasse, que o rei agradasse, com medo de ser morto, já que nessa perspectiva de falso profeta, ele estaria afrontando um Deus, já que o rei na antiguidade era tido por Deus. Não, você tem o caso lá de Davi, Natã. Ele vai e afronta Davi. E Davi reconhece seu pecado. Certo? Então, essa questão é bem interessante. Interessante você ver com o próprio Jeroboão, né? Apesar dele ter posto lá os 2 bezerros, mas quando o homem de Deus vai a ele e o afronta, né, e que ele manda prender, você não tem a relação ali de... Você está afrontando o Deus Jeroboão. Você não tem. Isso ainda, mesmo no Israel do Norte, ainda não houve esse desenvolvimento, tá? Houve a incorporação de outros deuses, mas não houve esse desenvolvimento do rei se achar Deus, certo? Então, já nos povos vizinhos havia, né? Então aqui a gente vai ver uma série de textos, tá certo? Então, irmãos, nessa nossa primeira aula, de forma bem resumida, certo?
o que eu quero que vocês entendam é isso, né? Que esse é o caráter único da instituição profética de Israel. Então, bora só fazer uma síntese, uma revisão aqui geral da coisa. Quando se fala em instituição profética de Israel, no seu caráter sui generis, no seu caráter diferenciado, especial, não quer dizer que só em Israel havia profetas e nas outras nações não houvesse. Não é isso, tá? Está falando, primeiramente, do caráter da instituição pelo próprio Deus. O próprio Deus que usa essa logística de transmitir seus oráculos de salvação ou de juízo, os seus ais, cantos fúnebres, cantos de lamento, hinos de guerra, de louvor a Javé, através de homens. Você tinha esse fenômeno também nos povos vizinhos, tá bom? O que vai diferenciar? A mensagem. Enquanto aqui você tem um código ético de moral elevadíssima, aqui do outro lado dos falsos profetas, dos falsos deuses, você não vai ter esse padrão de ético de forma elevada, você não vai ter isso. Tá? Basta dizer, por exemplo, que quando o Senhor Deus manda que aqueles povos deveriam ser desapossados, os quais Israel, né, haveria de conquistar lá na Terra Prometida, há uma proibição dos israelitas fazerem certas coisas que eles faziam. Então a pergunta é, por que aqueles povos faziam certas coisas? Obviamente, por permissão dos seus falsos deuses e por ensino dos seus falsos profetas. Então, o caráter sui generis da religião é esse, tá bom? O fenômeno da profecia havia tanto em Israel quanto fora, certo? Mas o que vai distinguir o fenômeno da profecia em Israel daquilo que acontecia fora é o conteúdo da mensagem, o Deus na mensagem, entendeu? E aquilo que os próprios homens, o próprio rei se considerava. Não considerava Deus, se considerava ungido de Deus, tá bom? Então eu espero que vocês leiam essa primeira parte, tá bom, irmãos? A gente vai ter essas aulas assim, eu vou estar gravando, certo? É que eu estou na garagem do meu sogro, ele ainda está terminando aqui de fazer as coisas, certo? Estou com auxílio de Alice, aquela menininha que eu já levei para a igreja, certo? E estou aqui com o computador. Tá bom, irmãos? A gente vai trabalhar nesse viés, tá bom? Beleza? Deus abençoe.